Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Taboada Soldati, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e vou trazer algumas reflexões para uma abordagem política da etnobiologia. Eu gostaria de agradecer ao professor Ulisses Paulino de Albuquerque pelo convite e pela oportunidade. Antes de trazer algumas reflexões, gostaria também de evocar alguns companheiros e companheiras importantes nessa trajetória. Gostaria de evocar o nome do professor Emanuel Almada, professor Reinaldo Duque, professora Sofia Zanck, professora Fernanda Testa Monteiro, professor Claudenir Fávero, além de diversos companheiros e companheiras dos movimentos sociais, como a Cláudia Sala de Pinho, Douglas Krenak, Cristiane Pancararu, Alberto Terena, Lourdes Laureano e Marciano Toledo. Também gostaria de evocar, de certa forma, o meu lugar de fala. Gostaria de considerar que hoje eu julgo que a minha escolha pela etnobiologia também perpassa, além da paixão que eu tenho pelas pessoas e pelas culturas, também uma necessidade de buscar dentro da ciência ferramentas para diminuir as desigualdades sociais. E dessa forma, fruto desse meu intento, desse meu desejo, a partir de 2015, eu comecei a compor o grupo de trabalho sobre biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia. É um grupo, um coletivo, uma articulação que, no meu ponto de vista, reúne os diversos e principais movimentos sociais do Brasil. Então, diversas reflexões que eu vou trazer para vocês foram nessa caminhada que eu também construí dentro do grupo de trabalho sobre biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia, que aqui a gente tem algumas representações de um dos nossos muitos encontros, né? Representando diversos elementos dos movimentos sociais, como bandeiras, sementes crioulos, cartilhas e materiais produzidos. Bom, para evocar as nossas reflexões, eu inicio trazendo essa imagem extremamente emblemática do movimento socioambientalista brasileiro, né? Quando a gente teve a primeira tentativa de implementação da hidroelétrica de Belo Monte, né? No qual fica representado aí uma das principais lideranças indígenas Kayapó, a indígena Tuíra Kayapó, quando se sentiu ameaçada por esse grande empreendimento, colocou o facão no então presidente da Eletronorte, né? Então essa foto traz para mim a imagem de quase tudo que nós iremos discutir nessa nossa conversa e nessa nossa reflexão, que eu gostaria de chamar de etnobiologia política. Como ela está, de certa forma, organizada e será conduzida? Primeiro, vou tentar trazer algumas reflexões sobre o avanço da etnobiologia até nos dias atuais, as principais ameaças que os povos indígenas e povos e comunidades tradicionais sofrem em seus territórios, alguns elementos teóricos para a etnobiologia política e algumas experiências realizadas aqui no Brasil. Essa foto eu tirei de um trabalho de campo junto a um povo tradicional aqui de Minas Gerais, que são os vazanteiros do Rio São Francisco, mostrando aí um momento de entrevista, um momento de diálogo. No meu ponto de vista, na minha concepção, de certa forma, penso eu que a etnobiologia, desde sua concepção, ela conseguiu avançar bastante nas suas abordagens, nos seus diversos métodos, nas suas linhas, na construção de novos e diferentes e importantes conceitos e também na construção de algumas teorias. Portanto, desde a sua concepção até os dias atuais, penso eu que a etnobiologia se tornou uma ciência, um campo acadêmico extremamente robusto. Entretanto, aquele mesmo grupo social no qual representei as entrevistas, tentando resgatar, de certa forma, uma das principais ferramentas para o avanço da etnobiologia, esses vazanteiros do Rio São Francisco, além de deterem, construírem, guardarem um diverso e rico conhecimento da biodiversidade, eles sofrem em seus territórios diversos eventos de violações e ameaças, né? Aqui é um dos ambientes onde esses vazanteiros ocupam, que é a beira do Rio São Francisco, um rio extremamente importante no Brasil, né? Uma vez, quando nós estávamos conversando com os vazanteiros do Rio São Francisco, eles fizeram esse mapa coletivo. Menos importa os detalhes do mapa coletivo. O que eu gostaria de trazer para vocês é que, a partir da experiência dos vazanteiros de São Francisco, que infelizmente não é exclusiva deles,
eu gostaria de ressaltar que o território tradicional ocupado e vivido por essas pessoas foi violado, né, e foi ameaçado. Primeiro, inicialmente, por processos de grilagem e roubo de terra de grandes empreendimentos da agricultura empresarial, né, do latifúndio brasileiro, e mais recentemente, parte do seu território ele foi ocupado por unidades de conservação. Então, nessa representatividade aqui, vocês podem imaginar que era todo o território vazanteiro. Hoje em dia, os vazanteiros ocupam única e exclusivamente essa faixa vermelha que estou destacando para vocês, próximo ao Rio São Francisco. Todo o outro território ele foi violado, ele foi roubado, né? Então, a partir dessa experiência, que infelizmente ressalta ou sintetiza a grande maioria dos territórios tradicionais no Brasil, eu deixo essa pergunta, né? O que temos feito nós, biólogos, em relação às ameaças, os direitos e as lutas dos povos indígenas e comunidades locais no Brasil? Apesar do avanço da etnobiologia enquanto teoria, metodologias e conceitos, o que temos feito nós para a defesa desses povos tradicionais que julgo eu serem importantes? Porque nos seus territórios há diversas ameaças. Eu poderia citar muitas, mas eu destaco aqui, por exemplo, a existência de mineração em territórios tradicionais, sobretudo territórios indígenas, né, que acaba com a biodiversidade, acaba com o solo, contamina as águas. Nós temos aí no segundo plano, né, diversas ameaças jurídicas, como o recente marco temporal brasileiro, no qual tenta violar o direito de terra, do território indígena. A gente tem aqui também uma foto que representa o processo de retirada de madeiras de territórios indígenas, de territórios e povos e comunidades tradicionais. Trazemos aqui também alguns elementos que são típicos da agricultura empresarial brasileira, né? A questão das grandes pulverizações, a conversão de unidades florestais em grandes monoculturas, monocultura de soja, monocultura de algodão, monocultura de feijão, arroz, ou seja, a conversão de paisagens extremamente biodiversas em paisagens de monoculturas, além de diversos impactos ambientais, sociais e para a saúde do próprio uso de agrotóxicos, aqui representando, né, o emblema da campanha nacional em defesa pela vida e contra o agrotóxico, evidenciando que esses defensivos químicos matam, né? E por último, aqui uma foto do milho, né, evidenciando que hoje no Brasil, infelizmente, é muito frequente a contaminação das variedades crioulas pelos milhos transgênicos. E não para por aí. Há diversas ameaças que são tidas pela grande sociedade ou pelo próprio discurso ambiental como positivas, né? Hoje, num contexto de mudanças climáticas, a gente tem a busca de energias renováveis, né? Nós temos no Brasil diversas comunidades tradicionais, diversos territórios tradicionais que estão sendo violados, por exemplo, pela produção de energia eólica. Isso é extremamente forte no norte e nordeste do Brasil. No segundo plano, a gente tem uma foto de uma retomada de um território tradicional que foi usurpado, foi ocupado por um parque nacional. Então, é muito frequente no Brasil diversos conflitos socioambientais com unidades de conservação. E por último, eu trago a foto do pequi, uma espécie brasileira, um dos principais produtos florestais não madeireiros do Brasil, o qual está sendo utilizado para diversos produtos da tal e mais recente bioeconomia, né? A bioeconomia é um novo conceito, ainda que tenha elementos já antigos, mas que, se não for feita em contato, em diálogo pleno com os povos e comunidades tradicionais, pode trazer diversas ameaças também, como o acesso indevido ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade. O resultado dessas diversas ameaças no território são diversos eventos de violações, que podem resultar nos mais drásticos, como diversos eventos de assassinato, né? Então eu trago aqui alguns eventos representando diversas tristes histórias que se encerraram no Brasil. No primeiro plano, evidentemente, Chico Mendes, que é um dos principais lideranças e um dos principais emblemas do socioambientalismo brasileiro. No segundo plano, o Paulinho Guajajara, que foi recentemente
assassinado no Brasil. E por último, há 2 semanas, a Bernadette Pacífico, uma mãe de santo que foi assassinada na Bahia. Todos eles defendendo os direitos dos povos e comunidades tradicionais. No terceiro ano do Bolsonaro, quase 150 indígenas, 450 lideranças indígenas foram assassinadas. Esse é o resultado mais drástico dessas violações dos direitos dos povos e comunidades tradicionais no seu território. Então fica a pergunta, né? O que nós, etnobiólogos, temos feito, né, para essas ameaças e para a luta e conquista dos direitos desses que são os nossos principais interlocutores? Nesse ponto de vista, então, emerge a necessidade de uma reflexão ou de uma atualização daquilo que pode ser chamada de etnobiologia política. E eu faço das minhas as palavras, né, de Chelsea Armstrong e Alex McAlvey, né, quando eles fazem a apresentação de uma importante edição especial sobre etnobiologia da ação. Esses autores trazem, por exemplo, a necessidade de uma etnobiologia ativamente antiopressiva, que trabalha para desmantelar sistemas que marginalizam as comunidades com as quais trabalham, né? Ou seja, a necessidade de uma reflexão de uma etnobiologia que tem este sentido, um sentido antiopressivo e um sentido ativo na luta por esses direitos. E eu gosto de falar que talvez o primeiro pressuposto de uma etnobiologia política é que esse fazer é uma opção de classe, uma opção de uma classe trabalhadora, mas além disso, uma opção de sociedade também. Porque, na minha concepção, minha história de vida permite acreditar nisso, esses diferentes sistemas tradicionais e comunidades locais nos permitem idealizar uma outra sociedade. Não é apenas um recorte de classe, uma etnobiologia com recorte de classe, mas uma etnobiologia também com um recorte de sociedade. E como qualquer construção do conhecimento científico, eu tento fazer aqui um diálogo histórico, trazendo aqui alguns, não todos, evidentemente, apenas para representar diversos textos, artigos científicos que estão sendo publicados nessa mesma linha, nessas mesmas reflexões políticas, né? Esses aqui são alguns artigos, portanto, que trazem essa reflexão atual da necessidade desta abordagem. Bom, o que penso eu, a partir das experiências do Brasil, as experiências do Sul global, que poderia ser uma etnobiologia política? E aqui, para a gente começar a dialogar sobre alguns elementos teóricos, eu trago um grande mural do pintor Diego Rivera, mexicano, do Partido Comunista Mexicano, que traz diversos elementos, inúmeros elementos nesse belíssimo mural. Mas ele traz na mesma pintura tanto Karl Marx, né, Trotsky e Lenin, de um lado, aqui no meu lado direito, e no lado meu esquerdo aqui também traz Darwin representado nisso. Mas a gente percebe que tem diferentes figuras e há no centro dessa figura um muro que separa outras pessoas. Ou seja, a complexidade dessa sociedade ela se dá de que forma? Então, para a gente trabalhar com a etnobiologia política, no meu ponto de vista, eu acho que um dos principais elementos é a gente começar também a compreender como se organiza e como se estrutura a sociedade capitalista, né? Como que ela se desenvolveu historicamente? Quais são os elementos, quais são os processos, né, que são característicos dessa sociedade? Para isso, eu acho que a etnobiologia política ela pode ser um ponto de encontro de diversos conceitos e diversas abordagens. Por exemplo, a ecologia política, o ecologismo dos pobres, a concepção e a ideia de um antropoceno, que é fundamental, daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre isso, qual que é o recorte do antropoceno, do neodesenvolvimentismo, da justiça e do racismo ambiental, da construção de epistemologias do Sul e a noção de decolonialidade, e o processo recente, que não é tão recente, de financiarização da biodiversidade. Penso eu que a etnobiologia política ela pode ser um encontro desses diversos elementos. Mas talvez o principal seria, portanto, como eu disse há pouco tempo atrás, a compreensão de como se organiza a sociedade. Aqui a gente tem um outro grande mural de Diego Rivera, né? A partir desse mural, eu gostaria de ressaltar uma ideia que para mim ela é fundamental.
né? Que eu aprendi com um dos principais teóricos indígenas do Brasil, Ailton Krenak. Ailton Krenak fala em um dos seus em um dos seus muitos livros, que não existe a ideia de humanidade. Não existe uma humanidade. Um dos principais erros da nossa sociedade, das diversas culturas, foi aceitar a existência do termo humanidade. Não existe apenas humanidade. Existem diversas humanidades. Existem diferentes sociedades tradicionais, mas existe uma sociedade que a gente pode dizer que é uma sociedade abrangente. Uma sociedade que, apesar de ter diversas características e especificidades culturais, ela se unifica a partir das relações sociais no processo de produção. Existe uma grande sociedade capitalista global, mas existe também, enfrentando ou em diálogo com essa sociedade capitalistas, outras sociedades que não têm essa mesma lógica. E como que essas diferentes sociedades, né, se diferenciam? Na minha concepção, elas se tornam diferentes ou distintas pelo processo de apropriação na natureza. Essas sociedades tradicionais, vinculadas aos povos indígenas e povos e comunidades locais, na minha concepção de vida e por todo o meu processo de aprendizado, elas apropriam-se da natureza a partir daquilo que a gente pode chamar de capital ecológico. Elas conseguem produzir e produzir suas energias, base para sua reprodução material, a partir de cada vez mais estratégias de manejo que incrementam, né, a capacidade de captar energia do ambiente. Elas qualificam sua estratégia de manejo. Cada vez que são desenvolvidas novas estratégias, são estratégias cada vez mais, como eu poderia dizer, eficazes do ponto de vista energético, né? Portanto, é dessa forma que, de certa forma, a gente pode entender que essas outras sociedades têm uma relação extremamente íntima com a natureza. Mas eu aqui também não quero cair na ilusão ou no argumento superficial de que toda sociedade tradicional ela tem uma relação sustentável, algo que se aproximaria daquele mito, né, do bom selvagem, né? Eu não estou falando isso. Na minha concepção, né, sociedades tradicionais podem apresentar estratégias não sustentáveis de uso dos recursos naturais, mas por todos os territórios que eu andei, quando as práticas tradicionais não são sustentáveis, é porque, de certa forma, aquele grupo, aquele território, ele já foi minimamente violado por algum braço, algum tentáculo da sociedade capitalista. Bom, e o que qualificaria a sociedade capitalista, de certa forma, que compromete, né, tanto os recursos naturais do nosso mundo, mas também essas outras sociedades? Eu poderia fazer eu poderia apresentar diversos processos e conceitos, mas eu vou tentar destacar esses que estão aqui expostos. A sociedade capitalista, ela se caracteriza pela expropriação do homem pelo homem. Aqui, né, há, de certa forma propositiva e explícita, um conceito machista, né? O homem o homem enquanto representante, né, dos grupos sociais, mas a ideia é justamente essa, porque eu estou falando desse modelo, né? A expropriação do homem pelo homem. A sociedade capitalista ela só se edifica porque há diferenciações de classes sociais, onde uma classe, por deter os modos de produção, expropria-se de uma outra classe, né? Além disso, essa sociedade capitalista ela se constrói a partir da expropriação da natureza pelo homem, num processo que objetifica as pessoas e objetifica a biodiversidade. É só a partir do processo de objetificação que você consegue transformar tanto o mercado, quanto o trabalho, quanto a biodiversidade em mercadoria. O resultado disso, como falei para você, são distintas classes sociais. E aqui eu abro um parêntese extremamente importante para a gente construir uma etnobiologia política. Se eu falei alguns slides atrás que existem diferentes sociedades, né? E há diferentes sociedades, nós precisamos entender que dentro da sociedade capitalista há diferentes classes sociais. Para mim, não cabe ou não deveria caber
o discurso que a gente vê em alguns artigos científicos, em algumas palestras, em algumas falas, que, por exemplo, abre aspas, né? É, os seres humanos, as estratégias dos seres humanos utilizarem a natureza comprometem a biodiversidade mundial. Eu não acredito nisso. Como eu disse, Ailton Krenak traz a ideia de que não existe apenas uma sociedade. E dentro da sociedade capitalista, há diferentes classes sociais. As distintas classes sociais numa sociedade capitalista se apropriam de forma completamente diferente da biodiversidade e dos bens naturais. Talvez o mais importante dessa discussão aqui é que a sociedade capitalista ela só se edifica e se mantém diferentemente das sociedades tradicionais a partir do aumento da produtividade não por unidade de área. Ela aumenta as áreas cada vez mais se apropriando dos territórios, das terras e dos recursos para se manter. Eu gosto de fazer muito uma alusão que a sociedade capitalista é como se fosse um bolor, um fungo que contaminou um pão. Aquele bolor ele começa pequeno, mas ele vai aumentando, 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 aumentando. A sociedade capitalista é dessa forma. Se ela não consegue expandir, construir novos nichos de mercado, novas estratégias de construir o capital, ela entra em colapso. Essa talvez a principal característica. A sociedade capitalista ela tende e necessita ampliar os nichos de mercado e as estratégias de produção e reprodução do capital. E do ponto de vista ambiental, tudo que é produzido pela sociedade capitalista por uma classe social que detém os meios de produção, né, todo esse processo de externalidades, eles são socializados. Ou seja, os lucros são concentrados, entretanto, tudo aquilo que não é revertido em lucro são as externalidades do processo de produção, estas sim são socializadas, resultando em diversos crimes de justiça ambiental no Brasil e no mundo. O resultado das características de uma sociedade capitalista, né, na minha concepção e de uma forma extremamente resumida, nos traz a possibilidade de perceber que esse sistema ele traz em si diversas contradições que são insolúveis e, portanto, esse sistema ele é incapaz de apresentar soluções socioambientais ou soluções para aqueles próprios conflitos que ele criou. Hoje a gente sabe que a gente está vivendo uma crise socioambiental, uma crise da biodiversidade que é fruto dessa sociedade capitalista. E na minha leitura, nós não podemos encontrar uma alternativa para a crise da biodiversidade dentro dos próprios moldes que criaram essa crise. Não tem como, né? Isso, de certa forma, é também uma crítica àquelas abordagens ambientalistas que tentam encontrar na tecnologia, na construção de novas tecnologias, tecnologias verdes, a alternativa de salvaguardar ou salvar o mundo. Não acredito isso, porque apesar de serem novas técnicas, elas não rompem com o mesmo paradigma de apropriação da natureza e do homem pelo homem, e apesar de serem novas técnicas, elas vão trazer novos impactos ambientais, né? Portanto, eu acredito na ideia, né, de que não há um capitalismo verde. Se não há um capitalismo verde, nasce, portanto, aquela reflexão que eu já havia apresentado para nós, né? Se não há capitalismo verde, nós precisamos idealizar uma outra sociedade. Nós precisamos idealizar outras formas de relação social, outras formas de relações sociais. E é nesse contexto, portanto, que para mim nasce a etnobiologia política, que de certa forma pode ser resumida ou conceituada, né, como sendo um campo crítico da etnobiologia, da etnoecologia, que, em diálogo com a etnobiologia política, busca construir conhecimentos e estratégias dialéticas empenhadas no fortalecimento das lutas e liberdades dos diferentes povos que concebem, manejam e conservam a sociobiodiversidade. Eu vou reler esse conceito porque ele traz alguns elementos que precisam ser refletidos, né? Então, a etnobiologia política é um campo crítico, né? Aqui, esse adjetivo crítico
Ele não significa que ele é melhor do que outras abordagens da etnobiologia. Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco sobre isso também. Ele é crítico porque ele dialoga com a teoria crítica, ele critica a sociedade capitalista, simplesmente por isso. Ele é um campo crítico da etnobiologia e da etnoecologia que, em diálogo com a ecologia política, né, busca construir conhecimentos e estratégias dialéticas. O que seria esse dialético? Seria a dialogicidade da academia com outros povos tradicionais ou academia fortalecendo aquilo que no sul global nós temos chamado de ecologia de saberes, né? Como esses diferentes povos e comunidades tradicionais, a partir de suas experiências, das suas estratégias de luta, podem dialogar e construir entendimentos populares, né? Essas estratégias dialéticas construídas no diálogo e no respeito ético, elas devem ser empenhadas, elas têm um intento, elas têm uma proposição. E qual que é a proposição? É o fortalecimento das lutas e das liberdades dos diferentes povos. Que povos são esses? Qualquer povo? Não. São aqueles povos que no âmbito, no contexto da etnobiologia, concebem, manejam e conservam a sociobiodiversidade, né? A etnobiologia política, portanto, ela baseia-se nas relações de poder estabelecidas nas interações com o ambiente, na estrutura hierárquica e de classes do processo produtivo capitalista e da apropriação dos recursos naturais, né? Ela busca a desconstrução da racionalidade construída pelo norte global, de uso e apropriação da natureza, em diálogo com os conhecimentos populares, as cosmovisões sustentáveis do sul global, né? Então, alguém poderia perguntar para mim, Gustavo, mas quase tudo que você trouxe para nós já foi construído conceitualmente, teoricamente, ou da ecologia política, ou da economia política. O que a etnobiologia política nos traz de novo, nos apresenta de novo, de novidade, né? Penso eu que em diálogo com a economia política, com a ecologia política, a etnobiologia política ela permitiria algo que é típico de nós, etnobiólogos e etnobiólogas, né? Essa proximidade íntima com povos e comunidades tradicionais que também tem uma relação muito visceral com a biodiversidade. E a partir disso, penso eu que a etnobiologia política seria capaz de idealizar uma sociedade, uma nova sociedade, baseada nos valores tradicionais, baseada nas estratégias de concepção de natureza, nas relações sociais construídas historicamente por esses povos e comunidades tradicionais, que vivem, né, sobretudo num sul global. Ainda que respeitemos a sociedade do norte global, a diversidade, a sociobiodiversidade, as diferentes culturas, a complexidade da diversidade cultural, né, ela, sem sombra de dúvidas, ela se mantém e é construída no sul global. Então, eu acho que a etnobiologia política ela traria isso de novo. A possibilidade de construir ou idealizar uma sociedade, uma nova sociedade, que rompa com as lógicas da sociedade capitalista, baseada nos valores ou em diálogo com essas sociedades tradicionais, que se tornam extremamente representativas e importantes no sul global. E na construção de uma etnobiologia política, nós precisamos também entender que esse discurso não nasce apenas da academia, né? Ele nasce em diálogo, de uma perspectiva dialógica, com os povos indígenas e povos e comunidades locais. E aqui eu trago uma foto de um apanhador de sempre viva, um dos povos tradicionais aqui do estado de Minas Gerais, para ressaltar que essas pessoas, nas suas lutas, também se construíram como sujeitos de direitos. Algo fundamental para mim na etnobiologia política é compreendermos que essas pessoas constroem uma forma de lidar com a biodiversidade, mas ao mesmo tempo constroem lutas. E se constroem, portanto, como sujeitos de direito, né? Essas pessoas têm diversos direitos que são estabelecidos, né, num cenário legal internacional. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
A Convenção 169 ou 169 da Organização Internacional do Trabalho, talvez o acordo, a convenção mais importante na luta pelos direitos, né? Também não podemos esquecer da Convenção da Diversidade Biológica, que ressalta a importância desses atores sociais na produção e conservação da biodiversidade. Fruto da CDB, da Convenção da Diversidade Biológica, a gente tem o Protocolo de Nagoya, a própria Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, a Declaração sobre o Direito dos Povos Camponeses, inclusive o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, o TIFA, construído no âmbito da FAO, a FAO-ONU. Então, todos esses aqui são exemplos de instrumentos legais internacionais que permitem construir, melhor entendendo, permitem entender esses povos tradicionais como sujeitos de direitos. Se a gente for fazer uma leitura interna para o Brasil, né, aqui eu trouxe elementos internacionais, mas a gente poderia dar diversos elementos nacionais brasileiros que também fortalecem esses nossos interlocutores como sujeitos de direito, né? Bom, além dessas reflexões teóricas da necessidade de romper com uma sociedade capitalista em diálogo com as sociedades dos povos indígenas, comunidades tradicionais, eu gostaria de trazer aqui para encaminhar para o final da minha apresentação alguns exemplos, né, de como que a etnobiologia política poderia ser concebida, né, ou poderia ser feita, né? Eu entendo que existem dois grandes grupos de ações. Aquelas que podem ser uma incidência política, mas eu também vislumbro muito a necessidade de produzirmos ciência a partir dessas experiências, que são experiências que buscam romper com, como eu falei anteriormente, com os processos que violam e marginalizam os povos tradicionais do Brasil e do mundo. Por exemplo, as incidências políticas elas podem se materializar ou se caracterizar por diversas ações de tradução, né, de ameaças legais. A gente sabe que o ambiente das leis, o ambiente da legalidade, é um dos principais ambientes que ameaçam os territórios tradicionais. Então seria fundamental que uma etnobiologia política fosse capaz de traduzir essas ameaças para os territórios. Além disso, a própria construção de entendimentos populares. Como que os diversos povos tradicionais compreendem uma ameaça, ou compreendem ou querem construir uma estratégia de lutas, né, no processo de garantia dos seus direitos. Como que a gente poderia construir ações que fortaleçam as lutas e os direitos desses nossos interlocutores. E por último, um exemplo, né, nós etnobiólogos poderíamos ajudar, né, caso isso seja desejado ou demandado, a partir de diversas formas de apoio técnico. Entretanto, eu destaquei que precisamos também, enquanto cientistas que comunicam, que constroem conceitos e teorias, avançar nesse processo de produção de saberes, né? Como exemplo, a partir das experiências, tentarmos construirmos sínteses dessas ameaças e estratégias de luta, né? Além disso, algo que eu acho extremamente importante, construirmos entendimentos de como que esses conhecimentos tradicionais, eles são concebidos no processo da luta. A etnobiologia, salvo o meu engano, ela acumulou muito conhecimento, muito saber, a partir da compreensão de que esses conhecimentos são informações sobre o uso de plantas, sobre o uso dos animais, estratégias de manejo da biodiversidade, né? Entretanto, as minhas experiências de campo me levam a crer que nós precisamos também entender todos esses elementos como fruto de um processo de luta. E como que esse processo de luta constrói também esses saberes tradicionais. Eu costumo dizer em sala de aula que não há um palmo de terra no Brasil que não foi disputado ou que não está em disputa. Não há um palmo de terra do Brasil que não foi manchado por sangue de líderes, né, ou lideranças de povos tradicionais que foram infelizmente assassinados, né? Essas pessoas vivem, portanto, em frequentes situações de lutas e ameaças.
E o conhecimento é fruto também dessas ameaças. Então, na minha leitura, ele também é concebido nessas estratégias de luta. E eu acho que seria interessante a gente também compreender, né, como esse processo acontece nesses diversos territórios. E por último, eu também acho que a gente poderia produzir ciência para disputar a ciência. A ciência hoje ela é tida como verdade, mas às vezes a gente pensa que a ciência ela é neutra. Eu não parto da compreensão que uma ciência ela é neutra. Ela tem uma posição, ela sempre defende a parte de uma sociedade. Então, ela tem um posicionamento social. Se tem um posicionamento social, ela também tem um projeto político. Então, eu acho que nenhuma ciência ela é neutra. E a gente precisa disputar esse espaço, que também é um espaço político, que é o espaço científico. E como que esses exemplos que eu destaquei anteriormente, eles acontecem e se materializam em alguns exemplos. Eu vou trazer algumas realidades com as quais eu conheci alguns amigos meus, companheiros e companheiras, não porque são os melhores, simplesmente são os que eu mais conheço, tenho maior familiaridade e intimidade. No Brasil, em 2015, para a gente tomar como exemplo, foi publicado a Lei de Acesso ao Conhecimento Tradicional e Repartição de Benefícios, influenciada pela Convenção da Diversidade Biológica. É uma lei brasileira que traz, ao mesmo tempo, diversas violações dos povos tradicionais, mas também consolida alguns direitos. Tá? Ela foi publicada em 2015. Nesse âmbito da garantia dos direitos e luta contra os processos de violações, né, acabou que nós construímos um grupo que eu respeito muito, né, e aqui está exemplificado por uma das reuniões que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, desde 2005, um grupo de povos tradicionais que representa os povos indígenas, representa os povos e comunidades tradicionais e representa a agricultura familiar brasileira, nós nos articulamos para um processo de leitura dessa lei, de tradução dessa lei, de compreensão dessas ameaças e, mais do que tudo, mais do que isso, apoiar tecnicamente os representantes legais desses diferentes segmentos no Conselho Nacional de Patrimônio Genético, que é o órgão soberano brasileiro que discute as pautas de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional. Então, desde 2015, né, em todas ou quase todas as reuniões do Conselho Nacional, a gente faz uma leitura das pautas, faz uma compreensão política e tenta apoiar tecnicamente esses guardiões e essas guardiões nessas disputas. Né? Além disso, como eu falei para vocês, um dos principais processos, né, incidências políticas da etnobiologia política pode ser a tradução desses elementos legais. Não sei se todos aqui conhecem essa lei, mas ela é uma lei extremamente complicada, né? De difícil leitura por pessoas que já têm um certo conhecimento legal e de uma dificuldade incomensurável para pessoas que não necessariamente, diversos povos indígenas que às vezes nem conhecem ou nem falam o próprio português. A partir disso, a partir desse entendimento, nós fizemos, dentro desse grupo que se articula a partir do Conselho Nacional de Patrimônio Genético e do grupo de trabalho sobre biodiversidade, nós fizemos um longo debate e construímos uma cartilha que tenta traduzir essa lei numa linguagem acessível. E essa cartilha está disponível online. E ela recebe esse nome, Nossos Conhecimentos sobre a Sociobiodiversidade, salvaguardando uma herança tradicional. Então, ela é uma visão popular da Lei 13123, né? Que é a lei brasileira de acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado. Ou seja, há uma lei complicada e há um processo de tentativa de tradução, né, dos elementos presentes nessa lei. Uma experiência que eu acho muito bonita, que foi construída pelo grupo de trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, aí representado pela professora Natália Hanazaki, o professor Nivaldo Peroni e apoiado pela professora Sofia Zanck, pela professora Carolina Leves, né? Um processo que eu acho bastante bonito, que também vai como uma estratégia de luta pelos direitos dos povos tradicionais, é o Use Flora. É um banco de dados que eles estão construindo para garantir um direito, o direito de rastreabilidade do conhecimento. Então imagine que uma comunidade tradicional quer saber
o que a academia, o que a empresa está fazendo com um saber tradicional. O saber sobre uma determinada planta, por exemplo, uma planta nativa do Brasil, o barbatimão. A pessoa, qualquer pessoa do Brasil, né, poderia entrar nesse banco de dados e buscar a, a planta, o barbatimão, seja pelo nome popular, seja pelo nome científico, e saber se ali está registrado, se existe o conhecimento tradicional associado àquela planta. E, portanto, você sabe que é direito dos povos tradicionais ter, por exemplo, a repartição de benefícios quando tiver o uso econômico do barbatimão. Aqui um outro exemplo, todas essas discussões ocorrem, essas incidências políticas acontecem dentro do Ministério do Meio Ambiente. Essa aqui foi uma reunião que nós fizemos no meio desse ano, perdão, na qual, de forma popular e dialógica, nós construímos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o manual operativo do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Toda a repartição de benefícios brasileira das indústrias, seja ela sementeira, seja ela de cosméticos ou de produção de fármacos, quando ela acessa a biodiversidade e patrimônio genético do Brasil, ela deposita certa quantia no Fundo Nacional. Há um grande valor no Fundo Nacional Brasileiro, mas que ele ainda não estava em operação. Nós construímos um manual operativo e conquistamos que o primeiro edital de execução do Fundo Nacional seja especificamente para ser destinado aos territórios tradicionais. Isso tudo construído em incidência política com o Ministério do Meio Ambiente. Entretanto, talvez aquilo que eu acho mais bonito é que no mesmo âmbito dessa lei, como eu falei para vocês, ela foi construída em 2015, ela foi construída sem consulta popular, ela em si já é um grande processo de violação, e nós, dos movimentos sociais, sempre idealizamos um grande processo de formação nacional, porque a gente sabe que nos territórios tradicionais ninguém conhece essa lei, ninguém conhece os seus direitos e ninguém conhece as violações. Então nós começamos no início desse ano de 2023 um processo muito bonito em Brasília, que a partir de 40 lideranças dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, nós demos o primeiro passo. Construímos o projeto político-pedagógico, né, de formação desses 3 segmentos. Passamos 3 dias em Brasília discutindo quais seriam, né, os entendimentos populares sobre biodiversidade, sobre conhecimento tradicional, como deveria acontecer um processo de formação, quais são as estratégias, quem deveria ser convidado, quem deveria ser consultado, e isso resultou, e já está publicado, resultou no projeto político-pedagógico dos povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares do Brasil. E eu tenho a felicidade de dizer para vocês que nós estamos já realizando um processo de formação nacional. Em 2013, nós vamos realizar 6 oficinas, 5 em cada uma das grandes regionais do Brasil. Essa aqui é a foto das oficinas que nós realizamos no Centro-Oeste brasileiro, em Cuiabá. Essa é a foto da oficina de formação sobre essa lei que nós realizamos em Recife, representando aí, reunindo todo o Nordeste brasileiro. E essa é a oficina que aconteceu em Belo Horizonte, quando nós reunimos povos tradicionais do Sudeste do Brasil. Ainda vai acontecer no Sul e também acontecerá no Norte. E a última oficina vai ser nacional. E qual que é a principal função desse processo de formação? Eu acho isso extremamente bonito e importante. Nós estamos construindo entendimentos populares para chegar em Brasília e tentar termos entendimentos populares para construir ou idealizar uma nova peça legal. Uma peça legal que não traga tantas violações e que ressalte ou reestruture ou sustente cada vez mais o direito dos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, no final desses 6 encontros, a ideia é que a gente tenha entendimento construído a partir de conversa com mais de 500 lideranças indígenas do Brasil inteiro, nós tenhamos a capacidade de construir uma lei popular sobre algo que é extremamente fundamental para esses grupos, que é o conhecimento tradicional. Na incidência dessa lei, em 2022, em dezembro, por exemplo, a gente teve uma participação, algo que eu acho fundamental para a etnobiologia política, que é, por exemplo, a participação em diversos fóruns internacionais. Em dezembro do ano passado, há um grupo de lideranças tradicionais
com apoio nosso, né, apoiando tecnicamente, nós fizemos partes ou visitamos ou acompanhamos completamente a 15ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica. Aqui a gente tem a, fugiu o nome, o grupo brasileiro que foi para Montreal, no Canadá, fazendo aí reunião com o professor Braulio Dias, que é professor da Universidade de Brasília, mas foi secretário-geral da Convenção de Diversidade Biológica e hoje, em 2023, compõe também o governo dentro do Ministério do Meio Ambiente. Aqui é uma foto simplesmente para relatar que durante os muitos dias da Convenção da Diversidade Biológica, nós nos reunimos com o Ministério das Relações Exteriores, nos reunimos com diversos outros governos, na tentativa de garantir ao máximo os direitos dos povos tradicionais em todos os processos que estavam sendo discutidos, especialmente a construção do Global Biodiversity Framework, que é o novo marco global sobre a biodiversidade, né? Não sei se vocês conhecem, foi aprovado em Montreal o novo marco global que prevê metas e objetivos para 2030 e 2050 e diversos objetivos são fundamentais aos povos tradicionais. Ou seja, nós estivemos lá presente, construindo e tentando discutir isso. Fruto desse processo de intervenção, hoje a Cris Pancararu, que está aí no centro da foto, com a camisa preta, hoje ela e a Cláudia, que está aqui na minha extrema esquerda de blusa vermelha, compõem oficialmente o working group do grupo de trabalho do artigo 8J, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais lugares dentro da Convenção da Diversidade Biológica que discute e tenta construir o direito dos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, a gente vai cada vez mais ocupando espaços que são fundamentais para a luta dos povos e comunidades tradicionais. Isso aqui só para representar, né, uma carta aberta que nós, do Grupo de Trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia, construímos. Né? É uma carta aberta das recomendações e do posicionamento da sociedade civil brasileira para a 15ª Conferência das Partes. E é interessante ressaltar que desde 2010 nós temos produzido de 2 em 2 anos uma leitura popular sobre tudo que está sendo discutido na Convenção da Diversidade Biológica e apresentamos formalmente para o Ministério das Relações Exteriores, que representa o Brasil nessas reuniões. Ou seja, há algum tempo nós já estamos construindo um entendimento popular sobre essas diversas pautas. Protocolo de Nagoya, Protocolo de Cartagena, as novas biotecnologias, biologia sintética, genes drives, transgenia, ou seja, todos esses temas que são discutidos também na CDB, nós trazemos um entendimento popular. Outra dimensão que a etnobiologia pode fazer, a etnobiologia política, é construir entendimentos populares. Pela experiência que a gente tem dialogado com os movimentos sociais no Brasil, a gente entendeu que nós aqui no Brasil, diferentemente de outros países, havíamos se apropriado muito pouco do Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya ele traz alguns direitos, mas ele também traz algumas outras ameaças, algumas complexidades. E, por exemplo, nós construímos, dentro da Articulação Nacional de Agroecologia, diversas ações para a gente aprender o que era o Protocolo de Nagoya e construir, em diálogo com os movimentos sociais, o que ele traz de bom e o que ele traz de ruim. Ou seja, mais um exemplo de construção popular e de tradução de elementos internacionais que podem trazer ameaças e garantias de direito. Aqui mais um exemplo muito bonito que o professor Emanuel contribui na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem um grupo que se auto-intitula como carroceiros, né, que trabalham e que exercem diversos papéis fundamentais, sobretudo na periferia de Belo Horizonte, que tem uma relação extremamente íntima com a biodiversidade. E eles recentemente começaram a se articular politicamente, porque estavam sendo violados, né? Inclusive tiveram o próprio direito de existir, né? Apresentado como um projeto de lei. E começaram a se articular politicamente e conseguiram o reconhecimento como um povo tradicional. E o professor Emanuel Almada, como etnobiólogo, ajudou a construir também todo esse processo de entendimento do que é uma identidade tradicional, quais são os processos, o que traz de bom, o que traz de dificuldade,
O fato hoje é que os carroceiros de Belo Horizonte são reconhecidos como o povo tradicional do Brasil. E além disso, o professor Emanuel Amada construiu e ajudou a construir um protocolo comunitário de consulta prévia, livre e informada, de consentimento inclusive de veto. Aí dialogando com a organização, com a Convenção 69 da OIT, né, que traz esse direito de consulta, que é um dos principais mecanismos de defesa dos povos e comunidades tradicionais. E não por menos, dialogando com o direito de consulta, uma das principais ameaças que nós sofremos no governo anterior, né, que eu não preciso falar o nome do presidente, a gente teve a ameaça de perder do Brasil não mais ser assinante da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. E aqui eu destaco uma coisa super bonita. Vocês percebem que tem aqui o Grupo de Trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia, em diálogo com a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnocologia, produzindo uma carta em defesa dos direitos de consulta, né? E essa carta reuniu, se eu não me engano, mais de 300 assinaturas dos diversos movimentos sociais do Brasil. Ou seja, um mecanismo de intervenção política, né, de incidência política na luta daquele que é, para mim, o principal. Tá? Consegui voltar. Por exemplo, que um dos elementos técnicos que embasou a candidatura dos apanhadores de sempre vivas e, consequentemente, o reconhecimento internacional foi o conceito de domesticação de paisagens, domesticação de espécies e construção de nicho, que na minha leitura são três conceitos e teorias que são bastante próximas e são fortalecidas pela etnobiologia. Então, a ciência, ela se dá em produção de sínteses desses caminhares no processo de luta, mas ele também se dá na construção de teorias e conceitos rígidos, né? Inclusive perpassando pela própria utilização dos modelos hipotéticos dedutivos. Tá joia? Eu poderia dar outros exemplos, mas meu tempo já extrapolou. Eu gostaria de ficar com essa imagem final, que é de um vazanteiro do Rio São Francisco, quando ele estava participando de uma assembleia junto com o Ministério Público Federal, e enquanto todo mundo falava, ele lia esse livro A Arte da Guerra. Já no final das apresentações, ele levantou a mão e teve uma fala extremamente potente. Essa imagem, para mim, de certa forma, ela representa imageneticamente tudo aquilo que a gente conversou. Esses povos tradicionais têm um conhecimento, têm uma história de luta, e esses saberes estão nesse processo de ascensão dessas sociedades tradicionais com uma sociedade capitalista. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e deixo aqui o meu e-mail para possíveis e futuros contatos. Muito obrigado.